E nós esses dias estamos falando sobre o profeta. Nós temos vocês aqui, não sei em que horário vocês estavam, mas o pessoal sempre nos acompanha pelas redes sociais, né? Estão sempre ouvindo a gente pregar aqui na igreja, e alguns até daqui da cidade não têm noção de como está acontecendo os cultos aqui. E pode até comentar, né, o que não conhece, o que não sabe. Então, por esse motivo, eu vou esclarecer aqui, já que nós estamos nas redes por aí. Quer dizer que nós nos reunimos aqui apenas com 50 pessoas. Só podemos nos reunir aqui até 50 pessoas aqui no ambiente. Distantes, as cadeiras estão distantes, não dá para vocês que estão nos acompanhando aí ver isso, mas as cadeiras estão a 1 metro uma da outra e não pode passar de 50 pessoas aqui nesse ambiente. Então é por esse motivo que nas redes no WhatsApp da igreja, as pessoas colocam o seu nome, qual o horário do culto que elas vão vir, para que fique mais fácil para todo mundo, né? Porque se passar de 50 pessoas, nós não podemos permitir que fique mais de 50 pessoas aqui dentro do templo. Isso porque é uma orientação das autoridades do estado da Bahia. Tá? Então, por esse motivo. Algumas pessoas estão de máscara, todos poderiam estar usando, não teria nenhum problema. Nós temos gel ali na porta, nós temos gel lá fora, álcool gel. E não nos abraçamos, não pegamos na mão um do outro, nem quando chegamos, nem quando saímos, para evitarmos a proliferação desse vírus maligno, né? Então, com todo o cuidado. Então, esse é o esclarecimento, tá? Então, passamos a ter mais um culto à tarde, que começa às 16h30, né? E aí dividimos esses 3 cultos durante o dia. Além daquelas pessoas que não podem vir. Algumas pessoas idosas e outras pessoas por questão de saúde, que não estão sendo orientadas a vir para a igreja. Certo? Então esse é o esclarecimento para aquelas pessoas que não sabem como nós estamos nos reunindo aqui, como estamos nos reunindo. Além de hoje, nós temos a quinta-feira que a gente também se reúne, que é um culto voltado para a família, que também começa às 19h30 e vai até às 21h, que também é com 50 pessoas apenas no ambiente. Vamos lá. Então, todos podemos ser profetas. Esse é o assunto que nós estamos falando esses dias. Creio que termina hoje. Todos podemos ser profetas? Nós temos esclarecido isso. A palavra do Senhor nos mostra que existe o profeta que tem um chamado e ele vive como um profeta. Então, ele não tem uma igreja. Normalmente ele não tem uma igreja. Ele tem um ministério, né? Então, ele usa muito profecias, né? Ele usa muito a palavra, mas em forma de profecias. Fala que vai se cumprir. Olha, esse ano vai acontecer isso, isso e isso. Então se prepara, igreja. É assim que o profeta trabalha. Tá? A palavra do Senhor nos diz, através do profeta Oséias, que Deus ele não deixa nada acontecer sem que antes ele avise aos seus profetas. Então existe, tá? Existe o chamado profético. Existe aquelas pessoas que são usadas com o dom da profecia.
Essas pessoas, elas profetizam, elas, olha, cuidado porque o diabo está armando isso e isso, Deus está me mostrando. Então a revelação com uma profecia. Normalmente a revelação trabalha com a profecia, né? Ou ela diz, olha, vai acontecer isso e isso na tua vida. De bom, né? Claro. Então pode esperar que ainda este ano, em tal data, em tal mês, Deus vai fazer isso e isso na tua vida. Normalmente são coisas que você não espera ou coisas que você espera. E acontece. Então ela é usada. É um irmão, né, da igreja ali. Ele não faz nada na igreja, não tem cargo nenhum, mas Deus usa com o dom da profecia. Está lá nas cartas de Paulo aos Coríntios, primeiras cartas ali, no capítulo 12, que fala dos dons. Ok? E tem o outro que eu vou falar hoje sobre isso. Tá? Aí eu posso reformular a pergunta. Qual foi a pergunta que eu fiz para você? Todos podemos ser profetas? Aí eu vou reformular. Todos podemos ser profetas? Qual é a diferença? De somos para podemos. Tá? Somos ou ser. Tá? Então, eu já reformulei. Todos podemos ser? Todos podemos ser profetas? Sim. Todos podem ser profetas? Não. Todos podem ser. Tá? Todos são. Eu embolei aí. Todos são profetas? Todos somos profetas? Não. Não são todos que são profetas, são alguns. Mas todos podem ser? Pode. Deus pode te usar. Tá? Mas como? Esse é o terceiro ponto que eu quero falar hoje. Lembrando, o primeiro ponto é o chamado. O segundo ponto, quero ver se vocês aprenderam. Existe o profeta que é chamado. Existe o profeta que tem... Vamos, irmãos, que tem o dom, irmãos. Existe o profeta que ele é um profeta. Ele foi chamado para ser profeta. Como os profetas da Bíblia. Tá? Como os profetas da Bíblia. Ele foi chamado para ser profeta. O ministério dele é profético. Mas existe aquelas pessoas que têm apenas o dom de profetizar. Vocês estão aprendendo aí? Estão pegando? E existe todos nós que podemos ser. Como é que podemos ser? Quero que você entenda esse passo a passo. Eu vou falar de 3 pontos para que você entenda. Primeiro passo. Deus criou o homem com um propósito divino, irmãos. Deus criou o homem com um propósito divino, sobrenatural. Olha para mim. Olha para mim. Fica de pé. Fica de pé. Deus criou o homem com um propósito divino, sobrenatural, poderoso. Pode sentar novamente. Com um propósito sobrenatural, com um propósito divino. Algo... Eu não sei se você para pensar. O detalhe, o amor de Deus a criar o homem. Abre comigo a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, primeiro livro. Gênesis 1. Aqui em Gênesis 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Deus disse:
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Eu quero que vocês falem, tá? É só para ouvir a voz de vocês, tá, irmãos? Passa a semana toda sem ouvir a voz de vocês, irmãos. Pelo amor de Deus, né? Então vamos lá. De novo. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Prestou atenção nesse versículo? Prestou atenção nesse versículo? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Deus, ele já criou o homem, dando o que para ele? A autoridade. Já criou o homem dando autoridade para o homem. Autoridade sobre o que, irmãos? Sobre tudo. Deus criou o homem e deu uma autoridade gigantesca para ele, no início. E até hoje, até os dias de hoje, Deus chama um Zé Ninguém, ou um Antônio Ninguém, um sei lá o que ninguém. Quando eu quero dizer um Zé Ninguém, é um alguém que não tem nenhuma moral diante dessa sociedade que vivemos, mas Deus dá para aquela pessoa algo tão especial, sabe? Deus pega aquela pessoa do pó, levanta aquela pessoa do pó e glorifica aquela pessoa de tal maneira e faz com que, como diz a palavra, faz com que ele se assente onde? Diante de reis. É assim que Deus faz, e é assim que ele sempre fez com o homem. Não é porque fulano de tal é bonitinho, ciclano é bonitinho também. Deus fez isso com Beltrano porque Beltrano é bonitinho. Não. Deus fez isso porque desde o princípio, Deus sempre teve um negócio especial com o homem. Deus, ele sempre deu autoridade para o homem. Mas como vocês sabem, o homem, ele já gosta de fazer aquilo que Deus falou para ele não fazer, ou seja, ele já gosta de desobedecer. Isso é coisa do homem mesmo. Então Deus deu autoridade para o homem desde o momento que ele o criou. O homem tem a autoridade desde o momento que ele o criou. Deus chama você, Deus chamou você e deu a autoridade de profeta para você, mas não quer dizer que você tem um chamado profético, mas ele te deu uma autoridade de profeta. Por quê? Porque você tem a palavra. E a palavra de Deus é uma bomba atômica. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é forte. Então, eu creio que vocês que estão aqui têm ideia do quanto a palavra de Deus pode fazer. Eu creio que vocês creem nisso, tá? Porque nós vemos biblicamente pessoas que creram na palavra de Deus e viram o resultado. Como ele falou, como Jesus falou para as irmãs de Lázaro, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Uma pessoa que estava morta há 4 dias. E Deus falou, não tem problema com isso. Não tem problema com isso. Não importa se já fede, se já está em estado de decomposição. Deus não tem problema com isso. Deus chegou para o profeta e falou, olha profeta, está vendo esse monte de ossos aí? Você está vendo esse monte de ossos? Eles podem viver? O profeta falou, tu que sabe, eu não sei de nada. Ele falou, pois é, abre a boca e começa a dizer. Abre a boca e dá ordens para tu ver o que vai acontecer.
E a Bíblia diz que o profeta começou a dar ordens e os ossos começaram a se levantar. E depois de tudo você já sabe que Deus vai e mostra um exército gigantesco depois de ossos se tornarem pessoas. E Deus chega para o profeta e diz: olha, sabe o que é isso aí? Esse aí é o povo de Israel. Esse aí é o povo de Israel. Assim são pessoas. Pessoas estão mortas, mas Deus levanta e faz dela soldado, guerreiro. Deus faz daquela pessoa um gigante. Alguém que nem era conhecido, Deus faz com que se torne rei de Israel, que é o caso de Davi. Né? Alguém tão pequeno, mas com tanta coragem divina. Então, meus queridos, Gênesis 2:19. Está na mesma página aí, acho que você talvez nem passe de página. Gênesis capítulo 2, no versículo 19. Nós vamos ler o 19 e o 20. Diz assim: o Senhor Deus da terra formou todos os animais do campo e todas as aves do céu. O Senhor trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo o que o homem chamou a todo ser vivente, este foi o seu nome. O homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava a ajudadora semelhante. Mas o que eu quero falar para vocês aqui é a autonomia que o homem teve. A autonomia que Deus deu para o homem. Deus deu poder para o homem desde o início. Deus deu autoridade para o homem desde o início. Deus levantou o homem como autoridade, como cabeça, desde o início. O homem e a mulher, mesmo a mulher vindo depois. Deus levantou com uma autoridade tremenda, irmãos, que você precisa entender isso nessa noite, se você não entendia. Tá? Tudo que existe foi o homem quem deu o nome, foi o homem quem botou o nome. Foi o homem que diz: essa cadeira vai ser cadeira, esse tripé vai ser tripé. Tá? Ele denominava. Isso mostrando a autonomia que ele ia ter. Mas o que aconteceu? O homem caiu, o homem pecou. O homem pecou. E o primeiro homem, ele perdeu isso. A gente fala que muitas das vezes, a gente até, talvez eu já tenha falado isso, porque Adão pecou, depois de Adão as coisas foram tudo o contrário. Não foi assim também como a gente pensa. Porque depois que a terra foi destruída, por causa do pecado do homem, se iniciou também uma nova era, um novo tempo na história. Porque quando tudo foi destruído, que Deus levanta quem? Levanta quem? Noé. Tá? Deus levanta Noé para começar um novo tempo, uma nova geração. Tudo o que aconteceu na época de Adão não ficou totalmente para trás. Mas algumas coisas ficou para trás. Por quê? Porque Deus estava começando com uma nova geração que voltou a dar trabalho para ele. Que voltou a fazer coisas erradas. Que nós temos o exemplo da Torre de Babel. Que foi um momento que o povo começou a se multiplicar e a iniquidade também começou a se multiplicar na terra. Mas depois disso, eu vou adiantar, vou falar mais ou menos assim, Deus começou a levantar homens e mulheres comprometidas com Ele. Deus levantou profetas, tá? O próprio Abraão foi chamado de profeta. Por quê? Porque o rei, na época, o rei, que eu esqueci o nome dele agora, ele sabia que a palavra que saía da boca de Abraão eram palavras vivas. Tu sabe o que é palavras vivas? Palavra viva é palavra como fogo. Bateu, queimou. Palavra viva é a
palavra que bate em você e você sente na hora. Você percebe que é uma palavra divina, é uma palavra que veio de Deus. Então, aquele rei, mesmo Abraão fazendo também algo errado, dizendo que Sara era a sua irmã, o rei reconheceu que Abraão era homem de Deus, que Abraão era um profeta. A Bíblia diz que o rei falou, olha, libera esse homem porque esse homem é profeta, eu não quero ele aqui não. Esse homem é profeta de Deus. Aquele rei não tinha aliança com Deus, mas reconhecia o poder da palavra de Abraão. Reconhecia o quanto Abraão tinha autoridade. E aí Deus foi, eu não vou ler por causa do tempo, mas depois disso vai se levantando reis, profetas, profetas e profetas e profetas. E sacerdotes. Profetas e sacerdotes. Naquela época, normalmente, todo rei tinha um profeta e tinha um sacerdote. Por quê? Porque o profeta era o que recebia a mensagem de Deus e passava para o povo. Não é isso? Você já sabe disso. O profeta é aquele que recebe de Deus e passa para o povo. Sacerdote não. O sacerdote daquela época era o homem que sacrificava. Então todos nós hoje somos sacerdotes. Porque todos nós hoje vamos diante de Deus e levamos tanto os nossos pecados como os pecados das pessoas. Como assim, pastor? Você chega para mim, me confessa um pecado, eu oro com você e com você, eu levo você para Deus. Claro que você tem livre acesso a Deus, mas como você me procurou, eu sendo uma autoridade, então eu te ajudo a ir até Deus. A palavra do Senhor nos diz que isso acontece para sermos curados. Pecados confessados nem sempre cura. Pecados apenas confessados para Deus tem momentos ou espécies de pecados que as pessoas não conseguem se livrar se elas não tiverem a ajuda de alguém. Tem pecado que para as pessoas se livrarem dele, elas precisam até de uma ajuda de um profissional, que talvez nem evangélico seja. Eu sei que isso é contra muita gente, ou seja, tem muitos que não veem como eu vejo, mas existem pessoas que elas estão tão machucadas, tão feridas, que elas precisam da ajuda de um profissional. Que profissional? Eu vou até citar para você aqui que profissional é. Psicólogo ou psiquiatra, né, Josi? Ou psicólogo ou psiquiatra, ou até um psicoterapeuta. Também pode, já é uma outra linha, mas ajuda também. Por quê? Porque a Bíblia diz, confessa o teu pecado a Deus para seres perdoados. Não é isso que a Bíblia diz? Mas confessa os seus pecados uns aos outros para serem curados. Vocês conhecem, não conhecem a Bíblia? Está na Bíblia, irmão. Está lá em Tiago. Quem falou isso foi o profeta. Quem falou isso foi Tiago. Não sei se ele era profeta, né? Mas Tiago quem escreveu isso. Então, alguns momentos as pessoas elas não estão conseguindo. Nós aqui que trabalhamos com cura interior e libertação, sabendo bem disso, né, irmãos? Tem pessoas que elas não estão conseguindo se libertar, aí nós sentamos com ela, orientamos, né? E pecado que a pessoa não tem nem coragem de dizer para Deus. Ela está tão presa que ela não tem coragem de dizer para Deus, Deus, eu passei por isso, isso e isso, me ajuda. Ela nunca teve coragem de falar. E aí, conversando com um profissional ou com uma pessoa experiente, ela tem a ajuda suficiente para se abrir e ser curada. Tá? Então entenda isso, não é eu que estou dizendo, tá? Quem diz é a palavra de Deus. Então Deus deu para o homem esse poder. O homem perdeu?
perdeu no primeiro plano, irmãos. O primeiro plano é Adão. Eu vou dividir. Segundo plano é depois do dilúvio, que Deus já levanta profetas, tá? Que é uma nova era, que é um novo tempo, onde se vivia a lei, onde tinha a Torá, né? Onde tem o povo até antes, né? Bem antes foram escravizados no Egito, saíram do Egito, foram para o deserto. E aí depois Moisés recebe, como todos nós sabemos, a lei. Por mais que eles não tivessem a lei, mas eles tinham Deus. Deus deu a lei para eles para que norteasse melhor a trajetória deles. E mesmo assim, a primeira parte que eu falei, o pecado de Adão ainda se manifestava sobre o povo. O pecado que é o chamado pecado original. Até Jesus vir, morrer e lavar os pecados de todo mundo. Posso ouvir um aleluia? Acorda, irmãos. Até Jesus vir lavar os pecados de todo mundo. E salvar todos aqueles que querem ser salvos. Porque todo mundo que quer ser salvo hoje vai ser salvo. João capítulo 1 nos diz isso. Tá? Precisamos... Esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto diz respeito a você. O segundo ponto diz respeito ao que tu pensa, ao que tu deseja, ao que tu entende, ao que tu conhece de Deus, ao que tu espera de Deus, ao que tu vive de Deus, ao teu diário, à tua diária. Diz respeito ao tipo de fé que tu tem em Deus, ao tipo de vida que tu tem em Deus, ao tipo de crença que tu tem na palavra de Deus. Como tu confia em Deus? Como é que é a tua confiança em Deus? Esse é o segundo ponto. Porque nós precisamos assumir, irmãos, a nossa postura, tá? De representantes. Nós precisamos assumir a nossa postura de representantes, de embaixadores. Porque se nós não assumirmos uma postura de embaixador, de representante de Cristo, nós não vamos ser testemunhas de Jeová. Aí nós não seremos testemunhas de Jesus. Não seremos. De maneira alguma. Nós precisamos assumir o nosso papel, entender qual é a nossa função, saber qual é a função do Espírito Santo em nós e deixar que o Espírito Santo faça a obra através de nós. Então, Jeremias, no capítulo 1, versículo 12, vamos ler Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Isso aqui nos mostra servos, criança. Isso aqui nos mostra pessoas que não entendem o que Deus quer para ele. Claro que ele era um profeta de chamado, né, irmãos? Jeremias era um profeta, foi um profeta de chamado. Ele era profeta mesmo. Jeremias capítulo 1, versículo 6. E disse eu... Não, vamos ler o 5 para você entender. 4, o 5 e o 6. Veio a palavra do Senhor a mim dizendo: antes de formar-te no ventre, te escolhi. Antes da tua saída do útero, eu te consagrei profeta. E para povos te nomeei, ou seja, para liderar pessoas, eu nomeei você. Versículo 6. E eu disse, aqui vem, ó irmãos, o problema todo está aqui no versículo 6. E eu disse, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque sou apenas um jovem. Você já ouviu isso? Eu já. Pastor, já sou velho. Que pastor, já sou velho. Já sou velha. Eu já ouvi demais isso, irmãos. Demais. Pastor, sou jovem ainda, pastor. Sou muito jovem. Sou adolescente. Pessoas que não estão assumindo a postura. Pessoas que não estão assumindo a sua posição no mundo espiritual.
Aí Deus vai e diz assim, olha para ele. E disse o Senhor para mim, não diga sou um jovem, pois o lugar que eu mandares, irás. Tudo o que eu ordenar, dirás. Não tenha medo deles, porque estarei contigo para salvar-te, diz o Senhor. E aí vem mais uma motivação. E o Senhor estendeu a sua mão, tocou a minha boca e disse-me, Deus, eis que pus as minhas palavras na tua boca. Todos vocês aqui têm a palavra de Deus na ponta da língua. Amém? Todos vocês aqui conhecem a Bíblia. Se não conhece, está precisando de uma surra. Mas todos conhecem a Bíblia. A surra de Deus, a surra do Espírito Santo. Não é eu que vou bater em ninguém, não. É o próprio Deus. Todos conhecem a Bíblia? Todos aqui leem a Bíblia diariamente? Ouvem no celular? Hoje, se você ir em um certo Google que tem aí, se você ir em um certo Google, você pode botar assim, olha, não vou nem falar o Google, pode ser o Google, pode ser o YouTube, se você escrever ou gravar, quero ouvir, você fazer isso, quero ouvir o capítulo 1 de Gênesis, pronto, vai cozinhar o feijão, irmão, ouvindo o livro de Gênesis. Ah, pastor, não tenho tempo de ler a Bíblia. É? Ah, pastor, não tenho um celular com Android. Mas tem uma caixinha com pendrive, não tem? Pede para um irmão botar a Bíblia em MP3 no pendrive e tu vai ouvir a Bíblia toda. Está acessível a todo mundo. É varrendo a casa e ouvindo a palavra de Deus em MP3. Bom demais, irmãos. Quando eu não estou, entre aspas, a fim de ler, com as vistas cansadas, alguma coisa assim, eu boto o fone e vou ouvir o capítulo que eu quiser com o fone. O capítulo que eu quiser na Bíblia. Você pode ouvir pelo YouTube, pode ouvir pelo Google. Entende, meus irmãos? Então, a palavra de Deus é poderosa. E é ela que te faz profeta. Tu sem ela não é ninguém, não é nada. Tu sem ela não vai fazer nada. Tu sem ela não vai acontecer nada. Tá? Então o segundo passo é esse. Você precisa assumir a sua postura de embaixador. Ah, pastor, estou passando por uma situação difícil. É? A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Lê lá. Abre aí. Aos Efésios 6, 10. Sabe o que é que diz? Encontrando e lendo. Versículo 19, não é 10, 6, 19 e 20. Perdão que eu falei 10. Mas é a mesma página, né? Ora também por mim, né? Ele é continuidade do versículo 18, né? Ora também por mim, né? Para que me seja dada a palavra ao abrir da minha boca. Com o quê? Com ousadia. Tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em prisões, para que nele tenha ousadia para falar como me é necessário. Não era alguém que tinha uma vidinha boa, não, irmãos. Era alguém que estava preso. A semana passada, né, eu falei pela manhã, né, quem estava aqui pela manhã ouviu eu falando sobre Jeremias. Deus diz para ele, Jeremias, clame a mim e respondeste-ei. Anunciaste-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Onde é que estava Jeremias? Devia estar na ilha, naquelas ilhas que tem ali, Havaí. Devia estar no Havaí, Maldivas, né? E outras ilhas que tem ali no Haiti, que eu não conheço, mas vou conhecer. Estava lá, coco, sombra e água fresca. Mentira. Estava enterrado até o pescoço em um tanque de lama. E Deus dizendo, clame a mim, respondeste-ei.
Isso é igreja. Você lembra? Olha, essa mensagem que Deus me deu alguns dias atrás aí, igreja. Quem estava aqui, não sei se lembra. Isso é igreja. Igreja é isso. E você é igreja. Isso é profeta. Não importa a vida que esteja vivendo, no sentido de luta, de tribulação. Não é pecado, não. É luta e tribulação. Porque pecado se confessa e deixa. Abre a boca e deixa o Espírito Santo fluir. Deixa o Espírito Santo fluir. Servir a Deus é um estilo de vida. Não é só crente, não é porque é bonitinho. Servir a Deus é um estilo de vida. E não importa o que você viva. Não importa o que você esteja vivendo, de luta e tribulação. Eu mesmo não sou aquele de enfeitar o negócio. Vem para Jesus porque aqui... Não, olha, meu irmão. Lá está feio o negócio. A diferença é que de lá para cá é que aqui tu está com Cristo e lá está sem Cristo. O que muda é isso. Com Cristo tu bota ele para guiar o barco e tu está tranquilo. A tempestade vem e ele diz, eu estou no barco. A diferença é essa. Se ele não está... Agora não pode deixar também entrar em desespero, né? Como o discípulo de Jesus. Sabe por que Jesus estava dormindo? Eles entraram em desespero. Sabe por que Jesus não estava respondendo? Jesus não está no barco. Pegou essa aí? Não pense assim. Jesus está no barco, mas ele está dormindo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que Jesus não cochila. Jesus cochilou no barco. Ah, não é problema meu. A Bíblia diz que ele estava dando uma cochilada, descansando. E o vento veio para acabar com tudo. E os discípulos entraram em desespero. Assim é o dia de hoje. Jesus não está respondendo, aí o cara corre para macumba. Jesus não está respondendo, o cara corre para um outro meio. Jesus não está respondendo, ele não vai responder. Confie nele, meu irmão. Deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do teu coração. Não se desespera. Ah, pastor, falar é fácil. Eu sei. Mas viver o negócio não é brincadeira, não. Sentir na pele, o negócio é mais 500. Tu já sentiu na pele? Vamos lá. Terceiro ponto. Terceiro ponto. O poder da palavra de Deus na nossa boca. Meus queridos, abra a tua Bíblia comigo no capítulo 55 de Isaías, do profeta Isaías. Outro profeta que era um pecador fofoqueiro. E Deus falou assim, olha, vem cá que eu vou tocar na tua boca e jamais tu vai ser fofoqueiro. 55, 10 e 11. Livro do profeta Isaías, 55, versículo 10 e versículo 11. Porque como a chuva, esse som tá de... Porque como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não voltam, mas regam a terra e a fazem regar e germinar, e dá semente para o semeador, e pão para o que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, antes que fará a minha vontade, e cumprirá para o que eu enviei. Eu não sei como é que diz a tua versão aí, não diz assim como a minha, né? Mas você entendeu. Deus falou, se eu falei, a gente precisa levar isso mais a sério. Se eu falei, não importa por onde aquela palavra vai vir. Se você crer, vai acontecer. Amém, irmãos? Porque as pessoas confundem muito. Pessoas confundem muito a palavra de Deus com o que fala.
o que vem de Deus com o que está falando. E isso é uma certa confusão na cabeça das pessoas, né? De algumas pessoas, por acharem que a palavra é da pessoa e não é de Deus. Se a palavra é de Deus, você confere na Bíblia, então vai confirmar com a Bíblia. Ah, pastor, mas aquela pessoa que falou é um pecador. Aquela pessoa que falou nem aliança com Deus tem. Problema, irmãos. Eu vou conferir na Bíblia e lá está dizendo. Então eu vou crer nela. Ah, então Deus está usando o ímpio? Isso aí, Deus não usa, não é que Deus vai usar diariamente. Mas Deus pode botar na boca dele, como botou na boca da jumenta, uma palavra, e a jumenta vai falar. Eu não digo que Deus usou a jumenta, porque Deus não usou a jumenta. Deus apenas permitiu que a jumenta falasse. Falou para quê? Para alertar Balaão. Então existem pessoas que não têm aliança com Deus, que Deus permite que ele fale para alertar também pessoas que servem a Deus, que estão desligadas. Então, Deus jogou Jona na boca do peixe só para ele não morrer de uma forma mais, para que ele fosse levado mais rápido. Então, Deus também tem o meio dele. Às vezes Deus, ele percebe que você vai cair num buraco, aí ele faz o quê? Ele bota você para tropeçar antes, aí você cai antes. Deus sabe que você vai ser atropelado lá na esquina, aí o que é que ele faz? Ele te atrasa aqui. Você perde a chave, você perde o sapato, você perde a roupa, uma criança faz uma arte lá para tu se atrasar. Entende? Deus, ele tem os meios dele, irmãos, e a gente precisa entender isso. A gente precisa confiar em Deus, tá? E aí ele diz que a palavra que sai da boca dele jamais volta vazia. Jamais. Ele falou isso também pelo profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Nós lemos agora há pouco. Eu sempre mostro para trás, né? Porque já passou, né? Então nós lemos agora há pouco, livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Lembra? Foi o chamado dele? No versículo 12, ele diz: eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. E sempre Deus vai estar falando isso. Deus falou, está falado, irmãos. A gente precisa ter muito, mas muito, muito, muito cuidado. A palavra de Deus está pronta. Amém? Aleluia? A palavra de Deus está pronta, irmãos. O que é pronta? Ela não precisa de retoque. Ela não precisa de nada. Ela só precisa de um tonel, de um balde, de um tanque, de um templo, de um ser humano disponível. A palavra de Deus só precisa de uma casa para ele habitar. Nós. Só isso. Só isso. A palavra de Deus não é para ser mandada, a palavra de Deus é para ser liberada. Então Deus coloca a palavra dele em você para você liberar como profeta. A palavra de Deus, ela é profética. Por isso que todos nós podemos ser, devemos ser profetas. A gente precisa entender que o que sai da nossa boca não são palavras vazias. O próprio escritor de Provérbios, que achamos que seja Salomão, ele falou, Provérbios 18, 21. A morte e a vida está no poder da palavra, do que você fala, do que você declara. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Mas muito, muito, muito sério. Palavra declarada, irmãos, ela não volta mais. Palavra declarada não volta mais. A palavra foi, já foi. Então, ela já é pronta, a palavra de Deus já é pronta. Mas muitas das vezes, nós não estamos prontos. Ela é pronta. Está prontinha aqui, irmãos. Mas nós não estamos prontos. Esse é o grande problema. Falta o quê? Vida com Deus.
Fé em Deus. E vou dizer, fé na palavra, usar a palavra. Quando eu falo fé na palavra, porque a palavra é o próprio Deus, mas eu estou falando de liberar a palavra com autoridade, crendo no que você está falando. E eu posso citar aqui, vou citar esses 3 exemplos. Falta o quê? Vida com Deus. Eu poderia citar muitos e muitos exemplos. Mas vou citar aqui os 7 filhos de Seva, que todos vocês conhecem a história. Que está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 14. Atos dos Apóstolos, 19, 14. Lá nos conta a história desses 7 jovens, tá? Eu vou ler Atos dos Apóstolos 19, 14. Diz que, vou ler o versículo 13. Alguns judeus que andavam expulsando demônios tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre endemoniados, dizendo: eu vos conjuro por Jesus, a quem Paulo prega. Isso aqui chama-se falta de vida com Deus. Quem tem vida com Deus não tem medo de demônio, e demônio não vai botar para correr. Não vai botar para correr. Quem tem vida com Deus, demônio não vai vir para cá dar tapa na cara e berturar. Claro que existe demônios ousados, tá, irmãos? O demônio faz cada arte que só o sangue de Jesus. Né? Eu sei que vocês já viram coisas, eu já vi coisas, né? Eu já fui procurador de demônios também, de endemoniados. Demônios não. Já fui procurador de endemoniados. Então eu ficava procurando onde tinha um endemoniado para mim ir lá expulsar o demônio. Então eu já vi endemoniado de várias espécies. Tá? De várias formas. De criança a idoso. De criança, na vida de criança, a vida de idoso. Já vi de demônio revelado a demônio escondido. De demônio dando uma de crente a demônio que já chega dizendo que era ele mesmo e que pronto. E que quem era eu diante dele. Então já vi de tudo. Mas, em toda a minha vida, independente de qualquer situação, demônio nenhum nunca me botou para correr, nunca me deu porrada. Não. Tá? Nem do mais forte ao mais fraco. Existe demônio que é pé rapado. Você faz assim, ó. Você bate o pé e ele corre. Mas tem demônio que você diz assim, em nome de Jesus Cristo, saia agora. E ele não sai não. Quem disse que eu vou sair daqui? Não vou sair não. Demônio que em 2 minutos você só faz assim, eu vou contar até 3 e você vai sair. E ele sai. Mas tem demônio que ele... Tem demônio que você passa até 1 hora. Tá? Saindo um e entrando o outro. Saindo um e entrando o outro. Demônios, vários demônios. Existem também hierarquias, né? Demônios, entre aspas, demônios com muita autoridade, demônios sem autoridade. Então, e esses rapazes aqui, versículo 14, os que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes, era uma autoridade. Mas o espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, e eu sei quem é Paulo, e vocês, quem sois? Todo crente em Cristo tem algo chamado identidade, e está lá no inferno, viu? O diabo fica de olho no seu nome todos os dias. E eu aí? E eu com isso? Então o diabo sabe quem serve e quem não serve. O diabo sabe quem é marcado pelo sangue de Jesus e quem não é. Porque lá no Egito ele sabia qual era a casa que tinha o sangue passado nos umbrais da porta e a que não tinha. Hoje em dia, a casa é você. Hoje em dia, aquela casa é você. Então o diabo sabe se você tem uma aliança com Deus ou não.
Tá? Então levante-se, tome a autoridade que Deus te deu. Abre a sua boca e profetize. E aí, irmãos, o endemoniado, versículo 16, o endemoniado saltou sobre eles e os demônios de tal forma que foram espancados e eles, nus e feridos, fugiram daquela casa. O demônio arrancou a roupa deles, rasgou a roupa deles. E eles tiveram que correr. Apanharam e ainda correram nus. Tá? O negócio foi feio. Vocês conhecem a história aí? Vocês lêem Bíblia, não lêem? Amém? O outro ponto, irmãos, é os discípulos de Jesus. Volta só um pouquinho mais nos evangelhos. Mateus, o evangelho de Mateus, capítulo 17, no versículo 20. Olha o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Tinha um rapaz epilético, levaram para o discípulo de Jesus expulsar, e simplesmente eles não expulsaram o demônio. Nesse caso aqui era um demônio, né, irmãos? Esse caso aqui era um demônio. Mateus, Evangelho de Mateus 17, versículo 20. Vamos ler o 14. Quando chegaram a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. O demônio já faz isso, né, irmãos? Quem tem epilepsia, isso aqui, ó, lunático, aqui é epilepsia, tá? Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. 17. Jesus respondeu: Ô geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando vos suportarei? Traz aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino e desde aquela hora o menino ficou curado. Aí você vai dizer: ah, pastor, então todos os epiléticos é demônio, é? Irmãos, foi comprovado que não. Tá? Enfermidade é do diabo, sim. Mas existe uma questão no epilético que é uma questão no sistema. É negócio lá que eu não sei explicar, que eu não sou neuro. Eu não sou neuro, tá? Mas os neuros descobriram que é um problema lá na cabeça. É um problema aqui. Tá? Não vou entrar em detalhes porque só um neuro para falar. Mas isso foi comprovado, tá? Então, pastor, mas tem alguns então que é demônio? Pode ser. Porque aqui era. Tá? Jesus diz bem claro que era um demônio. Jesus lhe respondeu, versículo 19. Então os discípulos se aproximaram de Jesus em particular e perguntaram: por que nós não podemos expulsar? Aí Jesus deu a resposta: por causa da vossa pequena fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis àquele monte: transporta-te daqui para lá, e ele se transportará, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não sai senão por meio de jejum e oração. Então, uma das especificações de jejum, é para isso aqui: casta de demônio. Não vá lutar contra demônios principados e muito mais aí sem jejuar, porque não vai funcionar. Demônios enraizados, eu costumo dizer que é demônios enraizados.
Você está orando pelo um parente seu, alguém que vive com você, mas o sujeito é amarrado naquele pecado. Existe um demônio que é o travesseiro do sujeito. Aquela oração, oh Deus abençoa, liberta. Não vai fazer nem cócega no diabo. Tá? Aí você tem que fazer jejum. É baseado aqui, ó. Não é coisa da minha cabeça, não. Jesus falou, vocês, é claro que vocês não têm fé. Falta fé em vocês. Mas essa caça de demônios só sai por meio de jejum e oração. Fé. Palavra declarada. Tá? E o centurião, palavra. Crê na palavra de Deus. Corre, volta um pouquinho para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Capítulo 8, no versículo 5. E quando ele entrou em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando, Senhor, o meu criado, o meu servo, está deitado em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. Versículo 7. Disse-lhe Jesus, eu irei lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entre na minha casa. Basta que diga uma, e o meu criado ficará pronto, irmãos. Aquele homem creu. Ele falou, Deus, Jesus, declara a palavra. Declara a palavra. Declara a palavra que ele vai ser curado lá. Ele creu, irmãos. A cura veio por quê? Olha para mim e responde. A cura veio porque Jesus declarou a palavra, o cara foi curado lá? Ou a cura foi porque aquele homem veio como representante e creu? Hein? Por que foi? Aquele rapaz foi curado por quê? Hein? Você pode pensar muita coisa. Eu não vou dar oportunidade para vocês falarem porque nós não temos tempo. E estamos também gravando nesse momento. Mas eu vou te dizer, ele foi curado por causa do que está lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 20. Porque aquele homem era representante de Cristo. Ele foi representante. Ele foi embaixador. Ele foi representante da palavra. Foi ele que fez com que a palavra de Deus se cumprisse. Sabe o que foi que Deus falou? Jesus falou? Versículo 10. Olha aqui a confirmação. Ah, pastor, Deus é poderoso para curar aquele homem. Sim. E se o representante do homem não viesse? Deus não ia curar ninguém. Ele ia continuar lá na cama, aleijado, doente. Versículo 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse o seguinte: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tão grande como esta. Ele estava falando do representante, não era do cara que estava lá na cama não, doente não. Ele estava falando do patrão, vou levar assim, do chefe, que gostava do seu servo e foi buscar a solução para ele. O mérito aqui é dele, é do centurião, do representante de Cristo. E você é um representante de Cristo. Abra a sua boca, profetize e creia na palavra de Deus que sai da tua boca que vai funcionar. Deus falou que vai funcionar. Assim como ele falou para Jeremias, Jeremias, eu vou te dar poder. Dando continuidade ali onde nós lemos agora há pouco, Jeremias capítulo 1, livro do profeta Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 6, 7, Deus falou, vou te dar autoridade. Quando você abrir, vou falar para você entender. Quando você abrir a boca,
dizendo, seja construído, vai ser construído. Quando você abrir a boca e dizer, vai ser destruído, vai ser destruído. Quando você dizer, haja vida, vai haver vida. Quando você disser, haja morte, vai haver morte. Se você levar isso a sério, não para amaldiçoar ninguém, mas para fazer com que a palavra de Deus gere vida nessa terra, você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Então todos nós devemos ser profetas. Você é profeta. Se Deus te chamou, Ele te deu essa unção através da palavra. Por isso, abre a boca e profetize. Fica de pé. Glória a Deus.